Fala galera, tudo bem? Encerrado aí o período de Euro, Copa América, então aos poucos a gente volta um pouco à normalidade aqui do canal. Então pretendo voltar a fazer vídeos um pouco mais curtos, falando sobre mercado de transferências, as principais movimentações. Aliás, algumas passaram meio que batido ao longo desse último mês. Pretendo até fazer um vídeo pegando alguns dos destaques de transferências relevantes, interessantes, que aconteceram, mas ficaram um pouco em segundo plano. Vocês podem deixar aí nos comentários alguns dos nomes que vocês possam se lembrar de diversas ligas pelo planeta, que de repente eu consigo acrescentar à lista que eu pretendo fazer. Mas o vídeo de hoje é sobre uma que merece um vídeo individual, porque o Rodrigo De Paul saiu muito valorizado da Copa América, especialmente depois do que foi a final. Ele fez um grandíssimo jogo na vitória da Argentina sobre o Brasil, no título da Argentina na Copa América, quebrando um enorme jejum. E essa era uma transferência que já seria interessante antes mesmo da Copa América. Então, assim, o fato da Copa América ter ajudado a valorizar o Rodrigo De Paul aumenta os holofotes para uma transferência que já era certa mesmo antes disso e que já era das mais interessantes. Por quê? Porque o meio argentino vinha se valorizando muito temporada após temporada jogando na Udinese e agora vai para o Atlético de Madrid. Agora, antes mesmo da gente chegar no Atlético de Madrid, que faz uma belíssima de uma contratação, né? O que se fala aí é de um valor que possa chegar a 35 milhões de euros pelo meia. O Rodrigo De Paul, nas últimas temporadas, vinha claramente sendo um jogador um nível acima, pelo menos um nível acima do resto do time na Udinese. Ele vinha sendo aquele jogador que fazia assistir aos jogos da Udinese. É muito legal quando esse tipo de coisa acontece, né? Quando você tem um cara que atrai uma atenção pela qualidade do desempenho dele, independentemente da irregularidade do time que ele tá, ele é uma atração tão grande que ele faz com que assistir aquele time vire um evento interessante. E acho que é um pouco o que o Rodrigo De Paul conseguiu nessas últimas temporadas na Udinese. Então, se a gente for olhar para essas últimas 2, 3 temporadas, tava nítido que ele estava fazendo hora extra por lá, que ele era um jogador para dar um salto de qualidade em termos de mercado, em termos de ir para um clube com maior ambição, para disputar Champions, para disputar títulos, e é o que acontece agora. Então era um jogador que vinha sendo, e nessa última temporada foi certamente um dos melhores meio-campistas do futebol italiano, da Série A, e olha que foi um campeonato de altíssimo nível, e acho que na maioria da galera que acompanha bastante ali o campeonato, ele entra na seleção da temporada 2020-2021. Isso já diz bastante sobre o nível dele, porque a concorrência nessa faixa do campo foi bem grande também. Então, um outro ponto muito interessante é a volta dele ao futebol espanhol. Por quê? O Rodrigo De Paul, muita gente pode nem se lembrar, mas o Rodrigo De Paul jogou no Valência. Ele foi contratado lá atrás, num período bastante conturbado do Valência, inclusive, que depois teria a mudança de gestão, a chegada do Peter Lim, as trocas de técnico, diversos momentos diferentes de crises, né? E ele chegava do Racing ao futebol espanhol para jogar no Valência como uma aposta. Na época, como um meia aberto, como um ponta. Ele era o jogador do drible, da velocidade, bem aberto. Então o Valência teve tantos técnicos diferentes, é difícil falar em um padrão de jogo, mas enfim. Para jogar como um meia aberto, fosse um 4-4-2, um 4-2-3-1, qualquer que fosse o sistema, ele, em geral, era a opção para jogar mais aberto. Coisa que mudou completamente com o tempo, né? A gente tá falando aí de 5 anos, basicamente, da saída dele do futebol espanhol para volta agora no Atlético de Madrid com outro status, com outro tamanho. Ele acabou desabrochando, ele acabou vingando esse jogador, se desenvolvendo na Itália. E como um jogador de uma outra área de ocupação e de atuação, e um jogador muito mais completo até. O Rodrigo De Paul, das arrancadas promissoras pelo lado do campo, virou um Rodrigo De Paul capaz de controlar o centro do campo e virar uma peça dominante nesse setor, porque ele tem o físico para um embate mais direto nessa faixa do campo, essa agressividade do momento sem bola, tentar pressionar. Ele tem o drible, então ele é um jogador capaz de superar a marcação, de ganhar tempo com a bola nos pés. Ele tem a arrancada para conduzir a bola e ele desenvolveu também uma capacidade técnica de virar um lançador, um passador. O próprio gol do Di Maria contra o Brasil na final da Copa América é um exemplo disso, e não só por isso, mas essa capacidade de passe longo dele também foi se desenvolvendo. Então ele foi virando um meio-campista meio que dono da Udinese. Ele virou um jogador que, se a gente for olhar em vários momentos ao longo das últimas temporadas, a Udinese jogando com 3 zagueiros, 2 alas, ele foi virando uma peça do meio-campo capaz de organizar,
de tentar armar um pouco mais, voltando para buscar jogo, e ao mesmo tempo conduzir a bola, chegar à frente e buscar um passe decisivo. Nessa última temporada, a participação direta dele em gols, se a gente soma gols e assistências, chega a quase 20 dentro do campeonato italiano. É um número bastante relevante. Então foi um jogador que se desenvolveu, inclusive na própria seleção argentina, ganhando espaço, não mais como um jogador que disputaria a vaga pelo lado do ataque, e sim como um jogador para encorpar o meio. Ele até pode ser um meio-campista aberto, mas que vai centralizar, vai participar próximo dos volantes. Ou ele pode até ser um desses meio-campistas, os volantes, como quiser chamar. Então, é um jogador que acrescentou demais ao repertório dele esse desenvolvimento para virar um jogador não só de lado de campo, um jogador muito mais de faixa central, podendo se virar em diferentes cenários. Seja para ser um jogador de pegada, de marcação, no sentido de pressionar, seja um jogador que vai superar a pressão adversária porque tem o drible, tem a condução de bola, tem o passe para enxergar o jogo. Então ele subiu bastante, né, o nível nessas últimas temporadas. E a Copa América acaba meio que evidenciando isso também, que se é que precisava, porque acho que já era muito natural que ele fosse um nome procurado dentro dessa janela. E aí a gente olha para o Atlético de Madrid e enxerga um centro do campo de muita qualidade e que pode ter um casamento muito interessante do Rodrigo de Paul com o Simeone, com o Atlético. Seja por esse perfil dele de agressividade no bom sentido da palavra, aí eu acho até que tem um ponto que ele precisa ter a cabeça no lugar, porque em alguns momentos nas últimas temporadas a gente viu um jogador que dentro dos jogos, por bobeira, às vezes se descontrolava, perdia um pouco a linha, tomava cartão boba, até chegou a ser expulso de forma bem boba também, justamente por essa questão de administrar a cabeça. Então, sabendo manter a cabeça no lugar, conseguindo entrar nessa dinâmica do estilo Simeone, o Rodrigo de Paul pode subir ainda mais o nível de qualidade dele. Sem contar que ele pode preencher muito bem uma faixa central, que se a gente for pensar no Atlético de Madrid, campeão espanhol na última temporada, um time que ao longo da temporada se encaixou jogando, eventualmente com linha com 4, mas podendo ter 3 zagueiros, podendo variar também a função do lateral pela esquerda, o Mário Hermoso ficando como um lateral na base, ou sendo um terceiro zagueiro para ter um ala como o Carrasco ou o Renan Lodge, enfim. Se a gente pensa no Atlético de Madrid, que também colocou no seu repertório o jogo com 3 zagueiros, 2 alas e muitas vezes um trio de meio-campistas, ele pode ser uma opção bem interessante para essa faixa central, pensando num Koke na distribuição, com Marcos Llorente, infiltração, força nessa dinâmica de atacar espaços, e o Rodrigo de Paul podendo somar as duas coisas, podendo ser um passador a mais, um organizador a mais, e um jogador de conduzir a bola, chegar não necessariamente para infiltrar e receber em profundidade, mas para conduzir a bola procurando um passe para os homens de frente. Então, em termos de repertório, acho que o Atlético ganha. Contrata um jogador dos mais interessantes. Tem tudo para ser uma das contratações mais interessantes da janela. Se vai dar certo ou não, é outra história, não dá para prever futuro, nunca dá. Mas, claro, o Atlético tem outras opções para essa faixa do campo. Por exemplo, o próprio Saúl, né, que perdeu muito espaço pela queda de rendimento, mas que é um jogador que eu não desistiria dele tão facilmente assim, porque é um jogador que já mostrou um alto nível durante vários anos também. De qualquer maneira, seja qual for o sistema, e o Simeone tem alternado mais, tem mostrado uma variação de sistemas muito mais frequente, essa última temporada foi muito marcada por isso, o Rodrigo de Paul é um jogador que pode se encaixar, e acho que pode se complementar muito bem com as outras peças dessa faixa central, e que pode ter um casamento muito interessante com o perfil do Simeone, com o perfil do Atlético de Madrid, enfim, claro que ainda tem janela de transferências pela frente, tem alguns negócios muito importantes que já aconteceram nessa janela até aqui também, mas essa transferência do Rodrigo de Paul, para mim, pelo menos, é uma das que mais geram expectativa. Vamos ver se isso se comprova dentro de campo, porque evidentemente é lá que as respostas surgem. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.